Mais uma vez, boa noite. Eu peço, por favor, que os irmãos abram a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4. Então vamos para o livro. As crianças vão sair? Tá. Até que idade? De 2 a 8? Ótimo, então podem sair. Obrigado, irmã. Então, Apocalipse, capítulo 4. Mais uma vez vamos estudar sobre o trono de Deus. Na última mensagem nós estudamos até o verso 5, e hoje o objetivo é a gente estudar do 5 até o 11. Então a gente faz uma pequena revisão no verso 5 e estuda até o 11. Então, Apocalipse, capítulo 4. A Bíblia nos diz a partir do verso 1, do 1 ao 5 nós já estudamos, mas só para o contexto ficar melhor. A Bíblia diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão. O segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam. E os 24, e adoravam o que vive, para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Clamo que o Senhor abençoe esse momento de estudo e que o Senhor receba todo o louvor, ó Pai. Que todos nós possamos estar atentos e os nossos corações sejam enriquecidos pela tua palavra e transformados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos estudar a partir do verso 5. A primeira coisa que eu quero que os irmãos lembrem é que aqui a gente está diante da adoração. No livro de Apocalipse, quando a gente vai lendo esse livro, é um livro de juízo, bastante juízo acontece na terra. Mas aqui, a gente está agora na sala do trono, onde Deus está assentado. A gente vai continuar o estudo de Apocalipse, e a gente vai até o capítulo 5. Lá a gente vai ver o Cordeiro sendo exaltado. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que os irmãos se lembrem quando forem ler o livro de Apocalipse, tá? Então, baseado no texto, tá? No capítulo 4, nós estamos adorando a Deus. Aqui é o que está acontecendo: os 24 anciãos e os 4 animais. Os 24 anciãos, como os irmãos sabem, eu creio que representa todos os salvos de todas as épocas. Por que 24? 12 patriarcas, 12 filhos de Jacó e mais 12 apóstolos. Então, eles representam todos os salvos do Velho Testamento
e representam os salvos do Novo Testamento. Aí, quando a gente estuda Apocalipse, o que é bom dizer sempre? Que talvez alguém que estude Apocalipse chegue numa outra conclusão através do estudo que faça. Tem problema nenhum, porque tem muitas formas de pensar, muitas, né? Por exemplo, sobre os 4 animais que a gente leu hoje, eu li 6 possíveis. Aí a gente tem que chegar diante da nossa teologia, do que a gente tem estudado, e escolher o que melhor se adapta ao que a gente crê, ao que a gente ensina. É isso que a gente tem que fazer no livro de Apocalipse. Então, o que está acontecendo aqui é que eles estão adorando. E agora, irmãos, a gente vai falar rapidamente sobre a posição de alguns aspectos que aparecem em relação ao trono. Então, olha só, verso 5, a Bíblia diz que e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Está vendo? Esses relâmpagos, trovões e vozes estão saindo do trono. Percebeu? Porque depois, conforme a gente for lendo, você vai olhar e vai ter coisa que não vai sair do trono. Mas o trono é aquilo que é central no texto para a gente. Por quê? Porque os 24 anciãos estão diante do trono. Esses 4 animais, vocês vão ver daqui a pouco onde eles estão. E aqui a gente está vendo que saíam relâmpagos, trovões e vozes. De onde? Do trono. Aí, olha só, pega a sua Bíblia e marca aqui, ó, deixa marcado aqui, ó. Vem comigo, por favor, capítulo 8. Capítulo 8, por favor. Me ajudem aí. O que está escrito acima do verso 1 do capítulo 8? A abertura do 7º selo. Então, olha só, verso 5. E o anjo tomou um incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois, o que houve? Vozes, trovões e relâmpagos. E a gente vê aqui, terremoto. Vamos lá, capítulo 11, por favor. Vamos lá, comigo. Capítulo 11. O que está escrito na sua Bíblia, acima do verso 15? A 7ª trombeta. Lá no capítulo 8 era a 7ª o quê? É o 7º, desculpa? Selo. Agora a 7ª trombeta. Então, ó, quando abriu o 7º selo, houve vozes, relâmpagos e trovão, não é? Agora a 7ª trombeta será tocada. Verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve o quê? Relâmpagos, vozes e trovões. Aí houve terremoto e grande saraiva. Joia? Então, a gente viu que no 7º selo aconteceu isso. Na 7ª trombeta aconteceu isso. Comigo de novo, vamos lá, vamos um pouquinho mais para frente. Capítulo 16. Vamos lá? Então, o que está escrito acima do verso 1 na sua Bíblia? As taças da ira. Verso 18. E houve vozes e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então houve vozes, trovões e relâmpagos. Todas as vezes em momentos cruciais do livro. Está vendo? Capítulo 4, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 16. Tem uma diferença entre 8, 11 e 16. 8, 11 e 16 são capítulos de juízo. Mas o capítulo 4 é um capítulo de adoração. Então, aspectos semelhantes na adoração e no juízo. O que isso indica para a gente? Que aquela adoração está preparando os irmãos, e agora a gente também, para o que acontecerá. Então, em todos os momentos, Deus deve ser adorado. Você sabe, vamos lá, comigo, hein? Cadê o Nata? Foi embora? Cadê o Nata? Nata está lá atrás, ótimo. Se ninguém responder, é você que vai responder. Não é para você ficar quieto. Eu quero ver a igreja primeiro. Se não vem pelo amor, aprender, tá vendo? Não vem de jeito nenhum, hein, Nata, lembra? Não vem de jeito nenhum. Todo mundo tem que vir pelo amor.
Porque no livro de Apocalipse, eles se arrependeram ou não? Hein? Não. É que não dá tempo da gente ir nos textos, porque eu tenho pouco tempo para falar do capítulo 4. Mas você sabe, eles vão blasfemar. Tá? Então a adoração está preparando para o juízo. Mas não importa o momento, ele deve ser adorado. Então, do trono, Deus está sentado nele. Deus vai passar a autoridade para o Cordeiro no capítulo 5. Deus está sentado no seu trono. E dali sai, a Bíblia diz, relâmpagos, trovões e vozes. E aqui, os 24 anciãos e os 4 animais vão adorar. Então, a adoração está preparando o povo e está nos preparando para o juízo que cairá sobre a terra. Verso 5 de novo, lá do capítulo 4, pedi para os irmãos deixarem marcado lá. Vamos voltar, por favor. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Agora veja que muda a posição. E diante do trono. Tudo bem? De onde saíam os trovões, relâmpagos e vozes? Do trono. Agora tem uma outra posição. O texto nos coloca em outra posição. Está vendo? Centraliza no trono. E agora a gente vai ver o que vai acontecer diante de Deus. Vamos lá. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Bom, a partir de agora, eu quero que vocês guardem isso. A gente não vai conseguir ler os textos, mas você precisa de Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10 e Isaías capítulo 3. Algum pedacinho a gente vai ler hoje. Mas a partir de agora, o que aparece no texto não é novidade para o leitor da Bíblia. O leitor da Bíblia já viu essas coisas. Por quê? Porque esta ideia de lâmpada de fogo aparece já no Antigo Testamento. A ideia dos 4 animais aparece no Antigo Testamento. A ideia deles terem rosto de homem, rosto de leão, e assim, asas, aparece no Velho Testamento. Então o que você vai guardar hoje, também, além de tudo, né? E você pode voltar, porque a gente vai ter essa mensagem gravada no YouTube. Tudo que a gente vai ler a partir de agora, e ardiam 7 lâmpadas de fogo, não é novidade para o leitor da Bíblia. Porque você precisa de Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10 e Isaías capítulo 6. E, cadê os irmãos cadê o Marcos aí atrás? Está o Marcos? Não? Pronto, foram embora. Tá. Mas no dia 31, a gente vai estudar um pouco do capítulo 6 de Isaías. Foi o texto escolhido pelos irmãos dos adolescentes. Mas olha, só para você, vamos ver, deixa eu pegar só alguma coisa, marca aí de novo, vamos marcar. Vamos para Ezequiel capítulo 1, deixa eu ver aqui. Depois eu vou, não vou agora não. Depois eu vou. Ótimo. E ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais, olha só, são os 7 Espíritos de Deus. Então a gente já tem isso daqui, e aí a gente tem que olhar para essas 7 lâmpadas de fogo e pensar que Deus, Ele está presente naquele lugar. E a gente tem que pensar que o Espírito de Deus está agindo ali. Então, no capítulo 5 a gente vai ver o Cordeiro, no capítulo 4 a gente está vendo Deus sentado no trono, mas o seu Santo Espírito está agindo ali. As 7 lâmpadas estão representando o Senhor Deus na sua perfeição, sempre lembre disso. O número 7 é muito importante, na sua perfeição, ali diante do trono. Muito bem, verso 6. Agora olha só, saíam do trono, estavam diante do trono, e agora, verso 6, e havia diante do trono, tá? Um mar de vidro semelhante ao cristal. A gente tem que olhar para esse texto, ficar bastante atento no seguinte. Irmãos, quando a gente vê mar na Bíblia, o mar,
ele representa o caos e o pecado, é verdade. Tanto que você não pode esquecer. Esse eu preciso ler. Vamos lá para Apocalipse 21, por favor. Esse eu preciso ler para você. Isso. Capítulo 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra, passaram. E a Bíblia diz, e o mar já não existe. A Bíblia termina com o mar não existindo mais, E a Bíblia começa com o Espírito de Deus pairando sobre as águas, dizendo que a terra era sem forma e vazia. A Bíblia começa desse jeito, falando sobre as águas, e a Bíblia termina dizendo que o mar já não existe. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vai ler as Escrituras, o mar é um representante do caos, do mal. Quando a Bíblia começa dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, já mostra para a gente isso. E a gente precisou da terra para afirmar as coisas. Quando a Bíblia termina dizendo que o mar já não existe, é porque o caos não existirá na Nova Jerusalém. Todos os salvos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo vão adorá-lo por toda a eternidade, em um lugar em que o mar já não existe. Porém, a gente tem que tomar cuidado. É claro que o trono do Senhor não está estabelecido sobre o caos. Entendeu como é que é? Aqui é um momento de adoração, a sala do trono. É óbvio que o Senhor Deus não está assentado sobre isso. Na verdade, não está assentado sobre o mar, no sentido dele ser o caos ou ser o mal. E havia diante do trono, verso 6, volte para lá, por favor, um mar de vidro semelhante ao cristal. Isso aqui, irmãos, está representando a santidade do nosso Deus. E o seu poder, porque ele está estabelecido ali. O seu trono está ali. Então, olha só, saíam do trono relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam as 7 lâmpadas, que representam os 7 espíritos, mostrando o aspecto sétuplo do Espírito de Deus. O Espírito de Deus sendo representado por essa lâmpada, a presença de Deus ali. E havia diante do trono também um mar de vidro semelhante ao cristal. Agora, olha só, primeiro saíam, depois estavam diante. Continuando o verso 6, e no meio do trono e ao redor do trono. Muito bem, a gente está saindo, trono central, algumas coisas acontecem a partir dele, depois ao redor o Espírito de Deus, com as suas 7 lâmpadas. Agora, os animais vão aparecer. Então vamos lá, nesse texto, temos os 24 anciãos. Vamos lembrar, daqui a pouco a gente vai ver os 24 anciãos de novo. Por favor, o que eles representam? Todos os salvos de todas as épocas. 12 patriarcas, 12 apóstolos. Os salvos do Velho Testamento, os salvos do Novo Testamento. 12 mais 12, 24. Certo? Agora o verso 6. A Bíblia diz, no meio, parte B do verso 6, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal, semelhante a um bezerro. E o terceiro animal tinha o rosto como de homem. O quarto animal era semelhante a uma águia. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Pronto, vamos até aqui. Então, a gente sabe que os 4 animais aparecem aqui, e é a primeira vez? É lógico que não. Vamos lá. Agora a gente precisa ir para Ezequiel. É por isso que eu falei para esperar um pouquinho. Marca aí, vamos para Ezequiel capítulo 1. Irmãos, este capítulo de Ezequiel é um capítulo muito, mas muito difícil. Você que já passou por ele, você que é um leitor da Bíblia, todos os anos você passa aqui, você sabe que vai ser uma leitura pesada. Mas, a partir de agora, pelo menos você sabe que o leitor da Bíblia, quando chega em Apocalipse, ele vai saber que não é a primeira vez que coisas como aquela aparecem. Por exemplo, olha só o verso 13, tá? Olha o verso 13 do capítulo 1 de Ezequiel. Lembra que a gente viu lâmpadas de fogo?
Lembra que a gente viu relâmpagos lá no Novo Testamento, em Apocalipse? Estudando a Bíblia, a gente tem que perceber coisas como essa. Verso 13, por exemplo. E quanto à semelhança dos seres viventes, está vendo? O seu aspecto era como de ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. E fogo subia e descia por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Está vendo? Olha só, verso 5. E no meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Está vendo? Não tem 4 seres viventes também lá em Apocalipse? Percebeu? E era esta a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. Verso 6. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E luziam como a cor do cobre polido. E tinham as mãos de homem de debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus ossos para as suas asas. E uniu-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como de homem. E do lado direito, todos os 4 tinham um rosto de leão. E do lado esquerdo, todos os 4 tinham rosto de boi. E também tinham um rosto de águia, todos os 4. O que aparece em Apocalipse? Leão. O que aparece em Apocalipse? Boi. O que aparece em Apocalipse? Homem. O que aparece em Apocalipse? Águia. Verso 11. Assim eram os seus ossos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas juntas, uma da outra, e 2 cobriam os seus corpos. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Então, a gente vê aparecendo no Velho Testamento aquelas figuras. Agora, ao ler isso daqui, a gente pode entender o seu papel. Porque esses seres, eles têm várias interpretações. Como eu disse para os irmãos, lendo sobre Apocalipse 4, eu vi 6. Vou dar só 2. Uma e a que eu vou ensinar para os irmãos. Vou não, que eu tenho ensinado, né? Todas as vezes que prego sobre esse texto. Irmãos, é assim, ó. Alguns pais da igreja, quando a gente fala pais da igreja, são aqueles historiadores muito próximos ali dos apóstolos, tá? Alguns não, né, a maioria não conheceram os apóstolos, mas a gente chama de pais da igreja. Os pais da igreja, eles, alguns deles, criam, por exemplo, que os 4 animais representavam os 4 evangelhos. Agora, como ligar Mateus ao boi, ao leão, ao homem, à águia, ninguém consegue explicar. Como ligar Marcos a eles, a gente não consegue explicar. Mas alguns criam nisso. Eu prefiro a ideia de que os 4 seres viventes representam a totalidade da criação. É isso que eu prefiro pensar. Focalizando, ó, a nobreza do rei, do leão. Focalizando a nobreza do rei. A força do boi. A sabedoria do homem e a agilidade da águia. É o que eu prefiro pensar. Aí, Nil, sabe uma coisa? Sabia que eu gostei da ideia? Né, de Mateus, relacionado ao leão, devido às tribos de Israel. Aí, imagina, o Marcos, o boi, Lucas, o homem, e João, a águia. Eu acho legal. Tá bom, não tem nenhum problema. Mas eu, como estou aqui na sala do trono, tá? Estamos aqui na sala do trono. Os 24 anciãos representando todo mundo que foi salvo, adorando a Deus. Como eu estou na sala do trono, os 4 animais representando a totalidade da criação. Focalizando na criação. Nobreza, força, sabedoria, agilidade. Toda a criação adorando a Deus. Na ideia de todos eles serem seres celestiais. Como estes animais aqui têm asas. Olha, agora vamos ler de novo, para você não perder. Ó, de novo, verso 6, parte B. E no meio do trono e ao redor do trono
havia 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás, e o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante à águia. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas. Pronto. A gente já viu 6 asas na Bíblia? Está vendo? Então, o que a gente tem que fazer? Velho Testamento de novo. Para o leitor da Bíblia, a ideia de um ser com 6 asas, a gente já viu. Vamos para Isaías agora? Vamos lá? Deixa marcado aqui, tá? Isaías 6. Vamos lá comigo, por favor. Verso 1: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Joia? E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Se você não percebeu, por favor, vamos para Ezequiel de novo, por favor. Abra no capítulo 1 e no capítulo 10. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Abra no capítulo 1 e no capítulo 10. Vamos ver como que a trinitariana traz para a gente. Ah, quem tem uma trinitariana, né? Quem não tem a trinitariana... Ah, olha só. O que está escrito acima do verso 1 na sua Bíblia? Não, capítulo 1. Capítulo 1, a primeira de querubins. Está vendo? E agora no capítulo 10. Está vendo? Querubins. Então, são seres celestiais, esses que estão aqui. Nós não podemos ter nenhuma dúvida. O que eles são, a gente não sabe. São querubins, guardiões. Serafins estão ligados à adoração. Olha, eu quero pensar que eles são serafins. Irmãos, a Bíblia não fala o que eles são. O que eu vou dizer aqui para os irmãos? A mesma coisa que eu falei dos 24 anciãos. Eles têm aspectos diferentes. Eles têm postura diferente diante de Deus. E eles têm papéis diferentes na adoração. É isso que a gente tem que estar atento. Neil, eu quero chamar de serafim. Qual o problema? Nenhum. Neil, eu quero chamar de querubim. Eu já acho que já tem problema. Mas, como tem aspectos parecidos, né? Nesse momento do estudo da Bíblia, ótimo também. Eu chamarei de seres celestiais. Tá joia? Então, tudo bem, hein? Estamos aí. Pode continuar? Aí, você tem que perceber que, lá no verso 6 de novo, ó, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Então, isso representa a onisciência de Deus. Nada escapa do olhar do Senhor. Esses animais estão ali em adoração a Deus. E eles têm esses olhos representando aquilo que Deus é. Deus enxerga todas as coisas e nada escapará dele. Nada. Por isso que eles podem adorar um Deus onisciente. Por isso que eu e você podemos cantar o que nós cantamos aqui. A gente pode estar passando o problema que for aqui. E saber que Ele já está no futuro, sabendo o que fazer por nós. A questão é que eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas Ele já está lá e sabe o que fazer por nós. Bem rapidinho. Hoje, eu estava lá em Chácara Santa Maria, e a gente estava conversando na hora do almoço, que a gente almoçou na igreja hoje. E aí, numa das coisas que a gente falou algo assim, ó.
Porque Deus, Ele capacita, né? A gente pensando e tal. E eu falei uma coisa para os irmãos que estavam comigo. Realmente, Deus capacita. Então, quer dizer, vamos imaginar que o que importa no meu ministério, irmãos, o que importa, se eu estou aqui há 19 anos, como pastor dessa igreja, e os irmãos, vamos imaginar, estão contentes, sabe o que importa? É eu terminar minha carreira direito. Quando eu terminar a carreira direito, se alguém estiver chorando porque eu morri, o pastor da igreja morreu, opa, valeu, Deus capacitou ou não? Capacitou. Mas e aqueles que ficaram pelo caminho? Aí a minha pergunta é a seguinte: Deus capacitou ou não? Claro que capacitou. A questão foi o que ele fez com tudo que Deus entregou para ele. Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente. Nada escapa da visão de Deus, nem o meu coração, nem o seu. A questão é o que eu e você, nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Ele sabe de todas as coisas, nada escapa dele. Na hora de adorar, Ele enxerga todas as coisas. Então nós estamos aqui hoje. Deus seja louvado pela congregação que está aqui, pelos irmãos congregados, pelos visitantes que estão aqui. Deus seja louvado. Mas Ele enxerga os nossos corações. Ele sabe de todas as coisas. Então é assim. Hoje nós vamos chegar em casa. E eu espero que o reino chegue conosco. Porque Ele já está lá. Ele sabe todas as coisas. Hoje nós vamos dormir e amanhã nós estaremos no serviço. E eu espero que o reino esteja lá. E Deus sabe de todas as coisas. Então vamos lá. Se os 4 animais estão adorando, e os animais estavam cheios de olhos, por detrás e por diante, representando isso, que eu me arrependa, todos os dias, devido ao meu pecado. E eu melhore, cada aspecto da minha vida, para que eu possa adorar. Porque a gente tem que lembrar, esta adoração aqui, está preparando a igreja para o juízo que virá no mundo. Lembrando que eu sou um homem que crê que a igreja passará pela tribulação. Eu sei que alguns vieram aqui de igrejas pré-tribulacionistas, que creem que a igreja será arrebatada. Está vendo? Fazemos parte da mesma igreja. Mas o texto está ensinando a igreja que em breve o mundo passará por dificuldades. Mas o que a igreja tem que fazer? Adorar o Deus que é onisciente. Muito bem. Olhando para tudo isso, vamos para o verso 8 agora. Tá? E vamos para a parte B. Vou ler o verso inteiro para os irmãos não perderem o que a gente está falando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Mais uma vez, e não se esqueça. Se ele falou no verso 6 que estavam cheios de olhos, e fala no verso 8 de novo, se o texto está repetindo, é porque é importante. Tá? E a Bíblia diz, e não descansavam nem de dia nem de noite. E isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Nós, irmãos, precisamos pensar numa coisa. Hoje, nós viemos adorar a Deus aqui? Sim ou não? Isso. Nós viemos adorar a Deus. Mas você sabe qual foi a primeira vez que a ideia de adorar do jeito que a gente está fazendo, falar, eu vou adorar, apareceu na Bíblia? Foi justamente quando Deus chamou Abraão para sacrificar seu filho. Antes de Gênesis 22, você não vê ninguém falar que vai adorar a Deus. E o texto, qualquer dia a gente vai estudar isso daí. O texto diz o seguinte: eu e o menino, Abraão falando, vamos até lá, e tendo adorado, voltaremos. Adoração está relacionado
quando ela aparece pela primeira vez, com sacrifício. Hoje, você veio adorar? Tá joia. O que eu e você, nós sacrificamos para estarmos aqui? Quando a gente olha para esses animais, a Bíblia diz, e não descansavam nem de dia, nem de noite. Esse é o nosso papel, irmãos. Este será o nosso papel na eternidade. Para nós adorarmos o Deus que enviou seu Filho para morrer por nós. A coisa é diária. E é sem descanso a adoração. Nós viemos aqui adorar a Deus, viemos. A gente veio aqui para outras coisas também. Viemos adorar a Deus. Mas nunca se esqueça disso. Qualquer dia eu organizo as minhas mensagens. Se eu esquecer, você me lembra. Para a gente estudar isso. A primeira vez que aparece que eu vou lá adorar foi na hora do sacrifício de Isaac. Então eu quero que a gente pense o que nós sacrificamos. Aí é assim. Teve uma irmã que tocou o teclado. Um irmão tocou ali a guitarra. Aí alguém está lá no som. Teve sacrifício? Porque não foi aqui que eles começaram. Eles têm que ter começado em casa, durante horas estudando. O pessoal do som, estudando durante horas, para fazer o melhor aqui. É assim. Então, mais uma vez, é que aqui não tem sacrifício, é óbvio, mas a gente vê que não existe descanso para adoração. Por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele busca adoradores. Quais? Que o adorem em espírito e em verdade. A coisa mais fácil é estar aqui. Vir à igreja. A gente tinha que vir na igreja porque é a coisa mais fácil. A gente devia estar aqui porque a gente sacrificou muitas coisas durante a semana para estar aqui. Esse devia ser o nosso papel. Porque a coisa mais fácil devia, para mim, isso aqui tinha que ser um privilégio. Um privilégio estar aqui. Porque uma igreja um dia me recebeu aqui, falou assim, não, você é o nosso pastor. Então nós vamos estudar a Bíblia com você durante os domingos, as quartas-feiras. É isso que a gente vai fazer. Quando alguma coisa acontecer, a gente vai buscar você. Aí eu quero saber. Se a autoridade de um pastor está na Bíblia, na palavra de Deus, é certo a gente ter um homem aqui na frente que não estuda a palavra? Então no dia que eu morrer, o pastor Viana morrer, no dia que a gente for embora, alguma coisa acontecer, não aceite ninguém que não se sacrifica para poder dar boa comida para você. E quando você vier aqui, é para você fazer o seu melhor. E aí, pegue isso para a sua vida. Amanhã, você vai trabalhar, não vai? Você vai adorar a Deus ou não vai? Então tem que ter sacrifício. E não adianta, tem que ser de dia e de noite. Esses seres aqui, celestiais, estão adorando de dia e de noite. A Bíblia vai falar para nós o que eles estão adorando. Quais são os aspectos da pessoa de Deus que eles estão adorando. Vamos lá? Ó, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O que eles estão adorando? A santidade de Deus, a onipotência de Deus e sua eternidade. Faz sentido a gente adorar a esse Deus? Ó, e outra coisa, não é a primeira vez que você vê santo, 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 hein? Hein? Para o leitor da Bíblia, santo, santo, santo não é novo. Só que o santo, santo, santo dito anteriormente é um pouquinho diferente desse.
Vamos lembrar? Rapidamente. Aqui, nós estamos adorando ou não? Toda a criação está adorando. Salvos de todas as épocas. E toda a criação adorando. Irmãos, aqui é uma coisa fantástica que está acontecendo. Não é à toa, Elias? Eu te escrevi naquela hora, pedindo a sala do trono, porque eu ia pedir para você cantar o 9. Você acredita? Não, eu não estou mentindo. O Adriano sabe. O hino, a canção que a gente cantou por último, quem pediu? Fui eu, que a gente vai cantar agora no final. Aí eu vi que mandaram, né? Falei assim, eu vou ver quem vai dirigir o culto. Aí eu vi que era o Elias. Falei, vou pedir para o Elias mudar um hino. Cliquei na imagem. Ué, o cabra vai cantar o 9. Falei, obrigado, Deus. Ótimo, santo, 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 Deus onipotente. Aí, lembra que eu escrevi para você? Elias, depois do 9, dá para tocar a sala do trono? Lembra? Pronto. Irmãos, aqui é adoração, lembra disso? Aqui estamos na sala do trono, irmãos, adorando. Só que essa adoração está preparando a igreja para quê? Tá bom. Eu falo de novo, eu falo 1000 vezes. Até a gente aprender, não tem problema. Então, quando eu fizer essa pergunta, os irmãos vão falar assim, ó. Está preparando para o juízo que ocorrerá no mundo. Porque vozes, relâmpagos e trovões acontecem nos juízos. 7º selo, 7ª trombeta e 7ª taça. Tá bom? Faz de conta que eu não perguntei. Vamos? A gente está na sala do trono. Ó. E aqui a gente está adorando. Mas essa adoração aqui está preparando a igreja para o juízo que virá para o mundo. Isso. Só que o outro santo, santo, santo é Isaías 6. Vamos lá? Deixa marcado, hein? Isaías 6. Isaías, capítulo 6. Então vamos lá, ó. A Bíblia diz o que aqui no verso 3? E clamavam uns aos outros, falando dos serafins, tá? Do verso 2. Tá? Eu falei qual capítulo? Eu falei o versículo? Isso, 3. Falando dos serafins, do verso 2 que a gente já leu, verso 3, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo. Aí ele diz, é o Senhor dos exércitos, não fala todo poderoso, tá bom? Toda a terra está cheia da sua glória. Então, é claro que aqui não é a sala do trono. Não a sala do trono que a gente está estudando lá. Porque a terra está cheia da sua glória. Em Apocalipse, a terra está cheia da glória de Deus? Sim ou não? Está cheia de abominação, irmãos. A abominação. Tem gente blasfemando contra Deus. Então, o aspecto é diferente. Mas ele é santo, santo, santo. Não importando se virá juízo ou se a terra está cheia da sua glória. Ele é santo, santo, santo. Ou seja, você pode até ser santo. Então vamos lá, somos santos, ótimo. Santo, santo, aí já começou a ferver. Porque para ser santo, santo, quando a gente olha para a Bíblia, né, quando fala amém e amém, por exemplo. Opa, quando você lê o texto que tem 2 améns, fica atento. Santo, santo, é certo que é pouquíssimo, eu estou feliz de ser santo. Agora, santo, 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 só Deus. É o superlativo. Então ele é santo, santo, santo no Velho Testamento, santo, santo, santo no Novo Testamento. Então adora a santidade de Deus. E não se esqueça, os animais, eles têm olhos por detrás e por diante, e já adoraram a onisciência de Deus. Agora eles estão adorando a santidade de Deus, e vamos lá para o verso 8 de novo. E não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Adora a santidade. Adora a onipotência de Deus. Então ele sabe que Deus, ele é poderoso para fazer tudo aquilo que será descrito no final do livro. Ele é poderoso para cuidar de nós. Ele é poderoso para trazer à vida o seu filho, e o seu filho, que vai receber toda a autoridade no capítulo 5, é poderoso para ressuscitar a ele mesmo. A ele mesmo, a gente vai ver isso no capítulo 5. Jesus, tendo toda a autoridade, porque ele tem poder para reviver.
E é por isso que eu e você, crendo nesse Deus Todo-Poderoso, que é louvado por toda a criação, que é louvado por todos os salvos, eu e você vamos também ressuscitar. Porque Ele é poderoso para fazer isso por mim e por você. E eu preciso, com você, dizer a Deus: Maranata, venha, Senhor Jesus, venha logo. Então, ele está adorando o poder de Deus. Aí, eles adoram a santidade de Deus e adoram a onipotência de Deus. Mas eles adoram mais uma coisa aqui no verso 8. Então a Bíblia diz, no verso 8, e não descansavam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, 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 adorando a santidade de Deus. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, adorando a onipotência de Deus, que era, que é e que há de vir. E aí ele termina o versículo dizendo que os animais estão adorando, e quando a gente lembra dos animais, representam toda a criação, estão adorando a eternidade de Deus, que era, que é e que há de vir. Então, assim, quando a gente olha para o Senhor Deus, Ele é o único que é. Na verdade, Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Por quê? Porque Ele está fora do tempo. Então Ele não pode ter passado, nem presente, nem futuro. Ele inventou o tempo. Ele controla a invenção do tempo e Ele controla o tempo no final. Lembra do que eu falei uma vez para vocês? Quanto tempo demora a eternidade no céu? Um dia. Porque lá não haverá mais noite. Na eternidade nós viveremos um dia que nunca acaba. Se lá não haverá mais noite, como é que a gente vai contar dia? Você só pode contar dia porque tem uma noite entre 2 dias. Ele inventou isso. E Ele, para nos salvar, invade o tempo. Ele é o dono disso tudo. Ao invadir o tempo, sendo o Senhor do tempo, Ele pode, quando você lê o livro de João, por exemplo, vamos falar os evangelhos, vai. Chegar e ficar oculto no meio dos outros. Ele não precisa estar no tempo. Ele controla isso. Ele pode, simplesmente, alguém querer jogar o nosso Deus de um penhasco, né? Para que ele quebre o pescoço e seja apedrejado, lá na sua cidade, né? Aí ele pode, simplesmente, passar pelo meio deles. Ele trava o tempo. E ele atravessa no meio deles. The Chosen, quem assistiu esse episódio? Assistiu? Aquilo ali para mim é... falem mal o que quiser de The Chosen. Eu amo aquele negócio. Irmãos, eu amo. Quem assistiu aquele cara? Só vocês dois? Assistiu? Assistiu também? Naquela hora que Cristo fala: calma. Todo mundo queria defender ele, né? Assim, o moço lá. Querem jogar do penhasco, daqui a pouco trava. É aquilo que eu penso. E ele começa a caminhar e desviar das pessoas. Ele controla tudo. Então, é claro que a gente adora a sua eternidade. Na verdade, nós vamos viver nela. Nós não sabemos o que é isso. Sabe o que é, Gu? É que a gente está esperando o Antônio chegar. Então as coisas vão acontecendo. Eu descubro que a minha esposa está grávida. Ela descobre que está grávida. Oh, que bom! Aí a gente vai ver, eu não sei quantos ultrassons são. Quantos ultrassom? Não, quantos ultrassom faz? 3? 3, vamos fazer mais a 3. Mais, a Ju é rica, faz mais. Sei lá, então vamos lá, faz o ultrassom, aí vê um tamanho, aí daqui a pouco descobre, vê o coração bater, você ouve, a criança vem, daqui a pouco está correndo aqui dentro. O tempo vai... Aí a gente fala, como o tempo passa rápido. Não vai ter isso lá. A gente vai ver um dia. Nós estaremos na eternidade com Ele. O sangue de Cristo derramado na cruz, Ele proporciona à sua criação viver para toda a eternidade e louvar a esse Deus. Vamos lá. Vamos para o verso 9.
Eu estou em Apocalipse aí com vocês ou não? Eu sei que eu estou aqui, e aí com vocês, como é que está? Eu estou em que texto? Eu já voltei para o Apocalipse? Então ótimo. Então vamos lá, verso 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, sempre lembre, esse é Deus, tá? O Pai, tá? Então vamos lá. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos, voltaram. Você lembra? Lá do 1 ao 4, a gente viu esses 24 anciãos, que eu também chamei, lembra? De seres celestiais. A Bíblia não fala para a gente o que eles são. Eles são anjos? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Vamos lá. Para o verso 4. Vamos lá. E ao redor do trono havia 24 anciãos. Cadê? Não, desculpa. E ao redor do trono havia 24 tronos, desculpa. E via sentados sobre os tronos, aí sim, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham as suas cabeças coroas de ouro. Está vendo? O que a gente precisa? Tá-se aí, ó. Te chamei. Achei você. Estava falando que no dia 31, capítulo, que a gente vai estudar? 6 de Isaías. Parabéns. Só isso. Obrigado. Vamos lá. Gente, agora, o que é importante? O que é importante para nós não é o que eles são, mas o que eles representam aqui. Vestes brancas. Lembra? A pureza dos santos. O sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. Eles estão vestidos com vestes brancas. O seu pecado foi limpo. Então é o seguinte, irmãos. Se nós, imagina, e eu vou falar com convicção, tá? Eu falo com temor, mas falo com convicção. Se nós estamos sendo representados aqui com vestes brancas, me ajuda só uma coisa. Para que a gente olha para o nosso passado, hein? Você já viu? Rapidinho. Você já viu alguém dar testemunho aqui? Não, né? Nunca viu. E nunca vai ver. Porque todo testemunho que eu falo assim, a pessoa era uma peste, não sei o quê, drogado, sei lá, ladrão, sei lá o que era, coisa ruim, vivia cheio de demônio, e vai contando. E a vida é toda exaltada. Aí daqui a pouco ele fala assim, aí eu me converti. Quando ele fala, eu me converti, acaba o testemunho. Na parte que eu estava esperando, acaba. Eu aguento uma coisa dessa? Não aguento, irmãos. Todo o testemunho é da parte ruim da pessoa, para depois da pessoa, quando o negócio vai ficar bom, ela acabou, me converti, acabou, irmão. Não aguento, não aceito isso aí. Na verdade, eu devia falar assim, eu era ruim, tal, mas agora que eu me converti, começasse o testemunho a partir daí. Vestes brancas. O símbolo daqueles que foram purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Então, para que a gente olhar para trás? A gente não está indo para lá. Hein? Eu fico olhando para o meu passado. Sabe uma coisa? Eu preciso resolver um negócio lá. Volta lá para você ver. Sabe o que você vai encontrar? Sangue. O sangue de Cristo, que te libertou de todo o pecado. Esqueça isso aí. Esqueça a sua vida passada. Esqueça o dia de ontem. Se você se acertou, esqueça. Para frente. Você não está indo para lá, fica olhando para trás. Aí vem me contar como era. Eu não quero saber. Quando o cliente começa a falar comigo como era a vida dele, eu não quero saber. Quero saber de nada da sua vida atrás. Quero saber de agora para frente. Eu tenho vergonha de mim. Eu tenho vergonha de mim. Cresci nessa igreja. Tenho vergonha. Tem pecado aqui que eu não conto para ninguém, para minha mulher, para minha mãe. Imagina. Só Cristo sabe. Você acha?
Não, vestes brancas, salvos pelo sangue do Senhor Jesus, limpos para toda a eternidade, para poder glorificá-lo para toda a eternidade. E aí, verso 4, e sobre as suas cabeças, coroas de ouro. Cada um de nós vai ganhar o seu galardão, está lá. Muito bem, você vai ter uma coroa, excelente. Vamos ver o que nós vamos fazer com ela então, porque agora chegou esse momento. Todo mundo quer galardão, a gente vai ganhar o galardão, ótimo. Mas só que nós estaremos diante dele. Aí a Bíblia diz no verso 9, e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, que em volta à cena, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Irmãos, estamos adorando a ele aqui. Toda a criação adorando, todos os salvos agora adorando. Aqui não dá, depois você lê o capítulo 5, verso 13, você vai gostar. Mas não vou ler, para a gente acabar no tempo aí. Está aqui, eles estão prostrados diante do trono. Prostrados. Adorando também. Que esse é o papel deles também. É o nosso papel. Toda a criação vai adorá-lo. Toda a criação. E eu vou dizer uma coisa para você. Todo joelho se dobrará, não é? E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Estão prestando atenção no que eu estou falando, né? Sim ou não? Estão prestando atenção? Não, presta atenção em outra coisa, a não ser do que eu estou falando. Toda a língua vai confessar. Então é o seguinte, que Deus tenha misericórdia de nós aqui hoje. Se tiver alguém aqui que não é salvo, quando chegar no último momento para se encontrar com Deus, tenha certeza do que a Bíblia afirma. Todo joelho vai se dobrar. Ele está falando que é de crente? Não, ele está falando que é todo. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, confessa, agora pode ir para o inferno. Porque todos vão adorar. E esses aqui, tanto os animais quanto os 24 anciãos, eles estão falando, é o nosso papel. Então o nosso papel é adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos fazer isso. Vamos nos prostrar diante dele. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. E aí, o leitor do primeiro século entenderia essa última frase aqui perfeitamente. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo. É lindo isso. Você quer galardão? É bom pensar que nós vamos ganhar recompensas, não é? Mas já pensou? Diante de Deus, todos nós ajoelhados, tirando a nossa coroa e falando, é tua? Tudo é teu. Tira a coroa da sua cabeça. É isso que eles fazem. Está aqui, Senhor. É teu. O Senhor me dá tudo isso e eu simplesmente entrego ao Senhor o que o Senhor me deu. Sabe o que os 24 anciãos fazem? Eles adoram. Adoram ao ponto de entregarem as suas coroas e dizer, faço isso. Verso 11, e termino com a leitura. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Pronto. É só por isso que eu me prostro e que eu entrego
a minha coroa. Que eu e você, a gente faça isso diariamente em adoração ao Senhor. Deus te abençoe. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Ajuda-nos a sempre, ó Pai, te adorar. Deus eterno, traga mais e mais pessoas para estarem conosco, ó Senhor Deus. Traga os membros de Vila São José para estarem na igreja. Ajude-nos a te servir de todo o nosso coração. E que a gente possa, Senhor Deus, sacrificar coisas para te adorar constantemente, noite e dia, cuidando da nossa família, cuidando da nossa igreja, cuidando da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, amém.